Olá pessoal, professor Cauê Pimentel. Hoje nós vamos estar trabalhando as atividades da disciplina de Bases Biológicas do Comportamento e a aula de hoje é sobre estrutura, função e alterações gênicas. Bom, para a gente iniciar então sobre o conteúdo a ser trabalhado, vamos começar falando sobre o DNA. Então o DNA ela é uma molécula que armazena várias informações genéticas. É uma molécula formada por duas fibras longas de nucleotídeos e estão enroladas em torno uma da outra, construindo então uma dupla hélice, como nós podemos observar nessa imagem. Em seguida, então, nós temos que existem 4 diferentes nucleotídeos no DNA e cada um tem um açúcar, que é a desoxirribose, e um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Isso é um ponto importante da estrutura do DNA. Os açúcares e fosfatos eles são idênticos em cada nucleotídeo, porém existem 4 diferentes bases. Que nós temos então a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então, em cada fita, os açúcares e os grupos fosfato eles formam uma cadeia semelhante às laterais de uma escada de mão, no qual as bases projetam-se para o centro e cada base de uma fita, por meio de ligações de hidrogênio, permanece ligada a uma base na fita oposta, constituindo os degraus de uma escada, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos a fita e aqui nós temos, então, as bases. No caso, a adenina, em uma fita, sempre vai fazer o pareamento com uma base de timina na outra fita, enquanto a guanina sempre vai parear com a citosina. Essa especificidade de ligação baseia-se na complementaridade da forma e da carga. É a sequência, a TGC, em uma fita que representa a informação codificada e transportada pela molécula de DNA. Então, o DNA ele foi descoberto pelo Dr. Frank Crick, que recebeu o Prêmio Nobel em 1961. Ele foi descrito em sua forma de dupla hélice pelo próprio Francis Crick e James Watson. Importante destacar que o conjunto completo de informação genética de um organismo, codificado principalmente no seu DNA, ele constitui então o genoma. No caso dos eucariotos, que são os organismos com células que têm núcleo definido, a maior parte do genoma está concentrado nos núcleos, cada um com o mesmo conteúdo de DNA. No caso do DNA nuclear, ele é dividido em segmentos separados fisicamente, cada um sendo uma longa dupla hélice. Aqui nós temos, então, que esses pares eles indicam um aspecto importante do material genético nuclear, da maioria dos mamíferos e plantas, ou seja, dos organismos que são diploides. O que significa que seus núcleos contêm 2 cópias completas do genoma e, assim, 2 conjuntos idênticos de cromossomos. O número de cromossomos no conjunto genômico básico é denominado como número haploide, designado com a letra N, que, no caso, é multiataque. Consequentemente, no caso dos seres humanos, o nosso N é 23. 23. Então, como nós temos, nós somos diploides, então esse 23 ele é multiplicado por 2. Então, significa que um ser humano ele tem 46 cromossomos. Muito bem. Então, o organismo diploide, os 2 membros de um par de cromossomos, eles são denominados cromossomos homólogos. Ou seja, eu tenho aqui uma dispersão, eu tenho vários cromossomos. Só que esses cromossomos eles fazem par com outro cromossomo, que é o que nós vamos ver aqui, que são os pares homólogos. Nesse momento, as sequências de DNA e de um par de cromossomos homólogos são praticamente as mesmas, embora frequentemente haja variação mínima na sequência dos nucleotídeos. Então, cada molécula de DNA cromossômico ele contém muitas regiões funcionais que são denominadas os genes.
Então aqui a gente consegue observar nessa imagem, essa imagem aqui é um cariótipo, né? É uma representação dessa. E nós podemos ver a diferença entre os genes. Então, cada coloração tem a representatividade de um gene. Portanto, os genes eles são então segmentos ao longo de uma molécula contínua de DNA. E os genes eles são transportadores primários da informação do genoma, e é muito da genética que está focado neles. Contudo, logicamente, existe sempre a variação entre as espécies. No caso do Homo sapiens, né, nós temos 20.500 genes. Aqui, então, dando seguimento, nós temos, então, a representação do cromossomo. O cromossomo, então, ele armazena e organiza o DNA do núcleo em suas células. Então, como os cromossomos homólogos são praticamente idênticos, eles contêm os mesmos genes nas mesmas posições relativas. Assim, nos diploides, cada gene está presente como um par de genes. No caso, então, os cromossomos, eles são constituídos, então, de todas as moléculas de DNA. São constituídos pelas moléculas de DNA. E o genoma ele pode ser separado pelo tamanho em um gel, empregando-se uma técnica denominada eletroforese. Então, a eletroforese ela vai conseguir fazer a diferenciação e apresentar esses cromossomos para uma avaliação. O número de fitas de DNA observadas após a eletroforese ele é igual ao número haploide de cromossomos, confirmando que cada cromossomo contém apenas uma molécula de DNA. Entretanto, cálculos simples da quantidade de DNA por células mostram que o comprimento da molécula de DNA em um cromossomo é sempre muito maior que o comprimento do cromossomo. Por exemplo, então, o genoma humano tem cerca de 1 metro de DNA no total, o que dá um comprimento médio de DNA cromossômico de 4 centímetros. Mas os cromossomos são medidos em escala de microns. Sem dúvida, então, o DNA ele está compactado de maneira muito eficiente no cromossomo, e essa compactação é conseguida mediante o enrolamento da dupla hélice de DNA ao redor de estruturas moleculares denominadas nucleossomos. E cada nucleossomo ele é composto por 8 proteínas que são denominadas as histonas. A cadeia DNA-nucleossomo de um eucarioto é ainda mais espiralada e dobrada, conforme representada nessa imagem aqui. A gente vê que é altamente espiralada e dobrada. No caso, o DNA e os nucleossomos eles são associados e constituem a cromatina, que é a matéria-prima dos cromossomos. Então, aqui nós temos a cromatina, que é a matéria-prima dos cromossomos. E uma região cromossômica visível como uma constrição, ela é denominada centrômero. Então, aqui essa constrição central é denominada centrômero. E ela age como um ponto de fixação para mover o cromossomo durante a divisão celular. No caso das extremidades, então, elas são denominadas telômeros. Embora os telômeros, em geral, não tenham características visíveis, eles contêm sequências de DNA especializadas necessárias para a divisão cromossômica. Vamos fazer a analogia. É como se os telômeros funcionassem como as pontas de plástico nos cadarços dos nossos tênis, de forma que vai impedir que o cromossomo se desgaste e se perca essa capacidade espiralada. Então aqui nós temos uma representação, né? É um casal que vocês conhecem. Então, para que ocorra então o crescimento, o desenvolvimento de um novo ser humano, é importante que haja então a herança genética masculina e a herança genética feminina, ou seja, o espermatozoide e o óvulo. Então, cada uma dessas células possui 23 cromossomos, que ao se fundirem e iniciarem o processo de clivagem celular, que nós vamos falar na próxima aula, gera então um organismo com um total
um N de 46. Então, 23 cromossomos são da mãe e 23 cromossomos são do pai. Em relação aos cromossomos, nós temos dois tipos, os autossomos e os cromossomos sexuais. Então, os autossomos são a sua grande maioria, né? E os cromossomos sexuais eles são divididos em X e Y. Aqui. Então, os cromossomos sexuais. Dois cromossomos X representam o sexo feminino e o cromossomo X e Y representam o sexo masculino. Os cromossomos sexuais. Em relação ao RNA, então, nós temos o RNA com uma cadeia de nucleotídeos unifilamentar. Está vendo aqui a representação do RNA? Ele é unifilamentar, diferentemente do DNA, que é uma dupla hélice. Ele é mais flexível que o DNA e o que reflete, então, a sua própria aparência. O seu açúcar não é a desoxirribose, é a ribose, o seu açúcar. E os seus nucleotídeos eles são formados pela adenina, guanina, citosina e, no caso, da uracila. A uracila ela forma pontes de hidrogênio com a adenina e com a timina. Então, ela tem essa capacidade importante. Aqui nós temos a estrutura química delas, com o objetivo de trazer uma representação. Então, nós temos diferentes classes desse RNA, como o RNA mensageiro, que ele vai codificar as informações necessárias para fazer as cadeias polipeptídicas, que são nada mais nada menos que as proteínas, e os RNA funcionais, que apresentam diferentes papéis, como o RNA transportador, responsável por levar o aminoácido correto para o RNA mensageiro no processo de tradução, e o RNA ribossômico, que é o principal componente do ribossomo e que conduz a montagem da cadeia de aminoácidos pelo RNA mensageiro e pelo RNA transportador. O processo de transcrição, então. Então, o processo de transcrição, inicialmente, ele tem o seu primeiro estágio no processo de síntese de proteína, e no caso o DNA de um gene ele é copiado e forma-se outra molécula linear denominada ácido ribonucleico, que é o próprio RNA. Essa informação do gene para a proteína é para produzir o filamento de RNA. E o objetivo disso é gerar uma sequência de bases complementar à sequência de bases de um outro segmento de DNA. Então, aqui nós temos então, o RNA, ó, esse amarelo, e aqui nós temos o DNA, que ele se desenrola, né? E nós vamos ter uma cadeia de DNA que vai ser transcrita e uma cadeia de DNA que não vai ser transcrita. E aqui nós vamos ter a formação de uma nova fita de RNA. Em seguida, então, os ribonucleotídeos que foram quimicamente sintetizados em outra parte da célula formam pares estáveis com suas bases complementares no molde. Então, a gente vê as ligações entre adenina, timina e adenina, guanina e citosina, e assim vai. E assim segue, né? Então, nós temos aqui os pares de nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, uracila, adenina. O RNA também então, ele é composto por nucleotídeos e com seu açúcar ribose com a base uracilo, que substitui então a base timina. Enquanto o DNA é uma dupla hélice, o RNA, então, como eu já havia falado, ele é uma fita simples. Ainda assim, a sequência de nucleotídeos de uma das fitas de dupla hélice do DNA é copiada fielmente, dando origem à sequência de nucleotídeos do RNA, exceto quando a base uracilo, então, ela é inserida no lugar da base timina. Na maioria dos eucariotos, o transcrito inicial ele é modificado por excisão de íntegros. A forma final dos transcritos gênicos destinados à síntese de proteína é denominada RNA mensageiro. Por que ele é denominado mensageiro? Porque ele é usado para transmitir a ideia de que essa molécula é o veículo que leva a informação de um gene para a maquinaria molecular da síntese de proteínas. Cada região transcrita, então, é flanqueada por uma ou mais regiões que determinam quanto a transcrição daquele gene irá ocorrer em que células. E, posteriormente, então, cada ribonucleotídeo é posicionado em oposição à sua base, né,
complementar pela enzima RNA polimerase, que se liga ao DNA e move-se ao longo dele, unindo os ribonucleotídeos alinhados para fazer uma molécula crescente de RNA. Então aqui nós temos a enzima RNA polimerase executando a sua ação. Em seguida, nós temos então a tradução. O que é a tradução? A tradução se refere na síntese de proteína. Cada RNA mensageiro, então, é traduzido em uma proteína específica. Então, no segundo estágio da síntese de proteína, cada RNA mensageiro é traduzido em uma proteína específica. Daí que nós temos então a sequência do DNA. O DNA sofre a replicação. Dessa replicação, nós temos então a formação do RNA. Esse RNA, isso aqui se chama transcrição. E aqui nós temos aqui a tradução. Então, a tradução é que esse RNA, ele vai o quê? Ele vai se transformar em uma proteína. Por quê? A proteína nada mais é do que uma grande quantidade desse RNA estar justaposto, estar muito próximo. Os detalhes da tradução, então, eles são complexos, né? E toda proteína ele tem uma estrutura tridimensional, mas é essencialmente uma longa cadeia de aminoácidos denominada polipeptídeo. Então, há 20 aminoácidos principais nas células, sendo as várias combinações desses 20 que conferem a cada proteína sua forma e função específica. A cadeia de aminoácidos, então, ela é dobrada ou espiralada, dando à proteína a forma correta para que ela exerça sua função. Então, aqui nós temos essa representação em relação à evolução do DNA sendo transcrito e depois traduzido em proteína. Como sequência de nucleotídeos de RNA mensageiro é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína, de forma que em grupos de 3 nucleotídeos que eles são denominados os códons. Eles constituem as palavras de 3 letras da linguagem do código genético. Cada combinação de 3 resulta em 20 aminoácidos específicos. Então, os códons da RNA mensageiro eles são lidos consecutivamente a partir de uma extremidade pela maquinaria de tradução, denominada o ribossomo. O ribossomo tem um papel importantíssimo. Assim, uma sequência linear específica de nucleotídeos é convertida em uma sequência linear de aminoácidos, constituindo, então, uma proteína específica. O sistema de tradução envolve um número de componentes celulares, que é de importante. Então, a genética molecular mostrou que a forma biológica é gerada pela tradução de sequência de códons do RNA mensageiro na sequência de aminoácidos da proteína. Algumas moléculas de RNA nunca são traduzidas em proteína. É importante destacar isso. Nunca são traduzidas em proteína. A existência dessa classe, em geral, traz os RNA funcionais. Os mecanismos de transcrição e tradução delineados são a base estrutural do processo complexo pelo qual um zigoto indiferenciado torna-se um organismo complexo com muitos sistemas operacionais diferentes. É evidente que as células produtoras de pelo na pele precisam agir de maneira muito diferente daquelas que produzem insulina no pâncreas. Como essa diferenciação será que é alcançada, então? Então, sabe-se que cada um dos trilhões de células de um organismo multicelular tem o mesmo complemento total de DNA. Portanto, é lógico que conjuntos diferentes de genes precisam ser ativos em diferentes tipos de células. Então, diferentes tipos de genes, que é o que a gente vai começar a abordar a partir de agora. Então, até agora, a nossa aula chega nesse momento para que a gente consiga entender que são nessas sequências de letras que podem surgir problemas na vida das pessoas. Como nós vamos começar a representar, no caso da fenilcetonúria. Então, a fenilcetonúria é um dos erros inatos do metabolismo com padrão de herança autossômico recessivo. Então, ocorre um defeito metabólico gerado geralmente na enzima hepática fenilalanina hidroxilase, que leva ao acúmulo do aminoácido fenilalanina no sangue e ao aumento da fenilalanina na excreção urinária e do ácido fenilpirúvico. Ele tem um tratamento estabelecido e com terapêutica dietética específica.
Então, o que pode acontecer, né? Pode acontecer principalmente o retardo mental, convulsões e comportamento autista. Então, dentro da triagem metabólica, a fenilcetonúria é uma doença muito buscada e ela é realizada a sua intervenção, a sua busca através do teste do pezinho, que é realizado o seu rastreamento. Então, aqui é um dos exemplos do tratamento da fenilcetonúria é o tratamento com mudança alimentar. Então, tem diferentes grupos, né? Grupo amarelo, verde e vermelho dos alimentos, e os que são permitidos e proibidos. Então, alimentos deste grupo têm altos níveis de fenilalanina. Não devem ser consumidos por pacientes com fenilcetonúria. Por exemplo, todos os tipos de carne, peixe, ovos, nozes, soja e assim por diante. Por quê? Por conta dessa proteína. Assim, dando continuidade à aula, nós temos então, em relação aos cromossomos. Então, nós temos dois tipos de cromossomos, que o par de cromossomos sexuais, então pode haver diferença, no caso dos cromossomos dos autossomos e dos cromossomos sexuais, como já foi falado anteriormente. Então, os autossomos são a grande maioria, né, e os cromossomos sexuais eles trazem essa característica sexual. O cariótipo, então, é um conjunto completo de cromossomos do indivíduo. Cada espécie apresenta um número de cromossomos diferente. No caso dos seres humanos, como nós já falamos, são 23 pares de cromossomos. E com tudo isso, nós temos então a mutação genética. Então, o que é a mutação genética? É quando há uma perturbação no material genético dos seres vivos, causando mudanças nas sequências dos nucleotídeos, como nós estudamos, ou seja, no ATGC. Então, as mutações podem ocorrer de forma natural, como resultado de erros químicos no processamento do DNA na célula ou pela exposição a agentes ambientais, como, por exemplo, a radiação de alta energia ou reagentes químicos. Sendo alterações aleatórias na maquinaria molecular, a maioria das mutações, então, ela ocorre de forma prejudicial, embora algumas não tenham nenhum efeito e sejam até vantajosas. Então, a mutação numérica ela altera o número de cromossomos da espécie. Então, nós temos algumas doenças que apresentam a mutação numérica, como a síndrome de Down. Daí nós temos a trissomia do 21. Então, em vez de terem dois pares de cromossomos, ocorrem 3 nos cromossomos homólogos do número 21. Então, representa a síndrome de Down. Outro cariótipo que também mostra cromossomos é a monossomia, no caso da síndrome de Turner. Então, nós temos a monossomia, então apenas um cromossomo X. Então, em vez de ter 46 cromossomos, a síndrome de Turner é caracterizada por ter apenas 45 cromossomos e o cromossomo X não tem o seu par, ou outro X ou um Y. Nós temos também a mutação estrutural, que ela ocorre quando existe uma alteração na sequência das bases nitrogenadas da molécula de DNA, o que afeta a estrutura do gene, mas não o número de cromossomos. Neste caso, nem sempre a mutação leva a consequências visíveis. No caso aqui, nós temos alterações cromossômicas estruturais, no caso de delação, onde são excluídos uma parte dos genes, né, durante a duplicação. Nós temos a duplicação desses genes, ou seja, aqui nós temos um par, quer dizer, um par não, nós temos um gene, e aqui nós temos o gene duplicado, ou seja, um par de genes. Pode ocorrer a inversão, então a gente consegue observar que esse gene foi para cá, né, esse gene apresentou-se dessa forma e do outro, no seu cromossomo homólogo ele estava invertido. Ou pode ocorrer a translocação, ou seja, a troca de um gene de um cromossomo por outro. E isso traz consequências devastadoras, entre elas o desenvolvimento da doença que é temida mundialmente e uma das principais causas de morte no Brasil, que é o câncer. Como referência dessa aula, eu utilizei o livro do Griffiths, Introdução à Genética, tem disponível na biblioteca, oriento a vocês fazerem a leitura do capítulo 1. E, como leitura orientada, eu deixo o texto de uma mutação e vários defeitos, com o link abaixo. Eu também disponibilizei o link no portal de vocês.
No mais, desejo a todos excelentes estudos durante esse período da quarentena. Obrigado e até mais.